Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Boa noite, obreiros e obreiras, boa noite a todos os demais servos e servas em todo o Brasil. Nós estamos mais uma vez com todos vocês aqui diretamente do Templo de Salomão com o nosso programa de todas as noites, o programa Obreiros em Foco. Eu quero dizer para você que nos acompanha pela Rede 21 que nós vamos estar aqui nos esforçando para que você seja nesta noite alcançado pelo poder de Deus, tá certo? Você que também nos ouve em todo o Brasil pela Rede Aleluia, você internauta que nos acompanha pelo Facebook dos Obreiros, Obreiros Universal Oficial e também no YouTube, Obreiros em Foco. Eu gostaria de contar com todos os obreiros, obreiras, levitas e todos os demais que conhecem pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que não tinham a armadura, ou melhor, toda a armadura de Deus, e elas acabaram se afastando. Cada peça da armadura de Deus complementa a outra. Daí a necessidade de se entender os detalhes que envolvem cada peça da armadura de Deus. Se você, por algum motivo, falecimento de um familiar, problemas de saúde, acidente, transporte, viagem, não deu para comparecer no sábado passado, naquela reunião tão especial dos obreiros, olha, não perca nesse próximo sábado. Nós que participamos da reunião passada, nós que participamos da reunião da armadura de Deus, não vamos faltar e sim resgatar alguém para vir participar conosco. E este resgate poderá começar agora. Você, obreira, obreiro, levita, você do grupo de evangelização, do grupo jovem, você que sempre acompanha, sempre participa do programa Obreiros em Foco, você que está aí para fazer o CPO 2021, você está se preparando para ser um obreiro universal, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. Você está aí buscando, sabe, exalar o perfume de Jesus por onde você andar. Então, entre em contato com alguém que você sabe que está afastado de Deus, especialmente quem está afastado. Nós vamos buscar alcançar a todos, mas vamos dedicar esta próxima hora, especialmente àqueles que se afastaram, porque é um número muito grande de pessoas afastadas. E nós sabemos que existem aqueles que são como os filhos pródigos, aqueles que se acham autossuficientes, aqueles que acham que não precisam voltar, que não precisam de Deus, que não precisam de nada. Mas existem aqueles também que estão como a ovelha perdida. A ovelha estava lá, tremendo de frio, ferida, e ela precisava que alguém fosse buscá-la, que alguém fosse encontrá-la. E você pode, através de uma ligação, você pode mandar uma mensagem de voz, uma mensagem de texto. Você pode agora entrar em contato com alguém que se afastou de Deus, você conhece, você sabe quem é. Alguém que de repente a família já falou e ela não ouviu. Mas o Espírito Santo vai usar você nessa noite e ela vai te ouvir. E você já vai marcar com ela para que neste sábado ela venha participar às 18 horas aqui no Templo de Salomão da segunda reunião da armadura de Deus. Entre em contato com ela agora, inclusive peça que ela ligue agora para a central de atendimento. Nós temos aqui o pastor Henrique, que vem
nesta noite, participar conosco do programa Obreiros em Foco e vai estar aí com a equipe de prontidão, pastores, auxiliares, levitas, auxiliares de pastores, esposas de pastores, todos nós aqui prontos para atender, para ajudar aqueles que necessitarem. Pastor Henrique, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Irlan e todos que acompanham essa programação. Você pode ligar agora que nós estamos com uma equipe à sua disposição para te ajudar. 3535 DDD 11, né, para quem se encontra fora de São Paulo. E você pode ter certeza, essa programação é para chegar até a sua vida, o resgate, a vida dessa pessoa, bispo, que está desesperançada. Mas hoje Deus está estendendo a mão para ela. É a primeira vez, pastor Henrique, que o senhor participa do programa? Não, senhor, já participei uma outra vez com o senhor também, com o bispo Júlio. Já participou? Tá Sim, bom. senhor. E o pastor Henrique, o senhor está na igreja há quanto tempo? Eu estou na igreja, bispo, vai fazer agora 19 anos. 19 anos. Sim, senhor. 19 anos na Universal. Na Universal. O senhor conheceu a igreja em qual estado do Brasil? Eu conheci aqui mesmo em São Paulo, ali na região de Itaquera, foi ali que eu dei os meus primeiros passos na fé, né? Sim. Iniciei ali na igreja e ali também fui levantado como obreiro. 19 anos atrás. Sim, senhor. E o senhor foi obreiro quanto tempo? Eu fui obreiro, bispo, 4 anos, se eu não me engano. 4 anos. É. E o senhor está como pastor há quanto tempo? Eu estou há 13 anos como pastor, vou fazer 14 agora. 13 anos. E está casado há quanto tempo? Estou casado há 11 e vou completar 12 semana que vem. Daqui a alguns dias, é. Tá bom. Senhor. Então o senhor vai estar aí na central para atender aos que precisarem. Sim, estamos aqui de prontidão para atender, em especial enviar o resgate, bispo. Onde essa pessoa estiver, em qualquer lugar, ela pode ligar, nós vamos enviar o resgate, obreiros, pastores, né, os servos de Deus, para ajudar essa pessoa. Excelente. Se a pessoa ligar e ela quiser apenas desabafar, conversar, deixar o nome dela para oração, bem. Mas se ela precisar também, o pastor Henrique, avisa as pessoas. E se a pessoa está precisando agora de uma oração, ela está com muita dor, ela está desesperada, autoriza as pessoas a fazerem uma oração para aqueles que realmente estão desesperados. Aqueles que estão aflitos, desesperados, vamos fazer isso, vamos prestar esse socorro e já marcar para que ela venha participar neste sábado, 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Todos os residentes da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, poderão participar presencialmente aqui no Templo de Salomão. 18 horas, neste sábado, uma reunião que vai revestir a sua vida com toda a armadura de Deus. E você que reside em outro bloco aqui do interior de São Paulo ou em outro estado do Brasil, você vai participar aí na sede do bloco, na sede do estado, às 18 horas, neste sábado, da segunda reunião da armadura de Deus. Tá certo? Eu tenho aqui também, em estúdio conosco, o pastor Silvio. O pastor Silvio, ele está aqui no Templo de Salomão, e ele está agora numa função muito nobre, muito especial, muito importante, que é de sacerdote, está sendo treinado para ser sacerdote aqui também. Sim, senhor. É um privilégio nós... Boa noite, pastor Silvio. É a primeira vez no programa? Sim, senhor, é a primeira vez. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Templo de Salomão. Sim. E é um privilégio nós estarmos fazendo parte do Jardim Bíblico, onde vem muitas pessoas do mundo inteiro, do Brasil, sim, senhor, do mundo inteiro, para estar participando do passeio no Jardim Bíblico do Templo de Salomão. Que bacana. Vem cá, o senhor está no Templo de Salomão há quanto tempo? Vou fazer um mês, bispo. Fazer um mês? Sim, senhor. Chegou agora? Recentemente. Estava onde antes? Eu estava em Itaquera. Estava em Itaquera. E o senhor está na igreja há quanto tempo? Eu estou na igreja há 10 anos, bispo. 10 anos. Sim, senhor. E foi obreiro quanto tempo? Fui obreiro 2 anos. Como é que foi esse tempo como obreiro? Tem alguma experiência, algum momento assim marcante, o dia que foi levantado a obreiro, uma tribulação que passou? Como é que foram esses 2 anos? Sim, senhor. Foi uma experiência, bispo, que assim, não há palavras que
nós possamos descrever Sim. o momento glorioso de ser levantado obreiro, de fazer parte desse exército universal, fazer parte da obra de Deus. Sim. E foi obreiro por 2 anos e Sim, está como senhor. pastor há quanto tempo? Como pastor, eu vou fazer 9 anos. 9 anos. Sim, senhor. Está 10 anos de igreja? E 8 anos de pastor, vou fazer 8 anos. 8 anos Sim, senhor. de pastor. Isso. E chegou na igreja, foi levantado obreiro logo em seguida. Sim, senhor. Foi rápido. É? Tá bom. Está casado há quanto tempo, pastor? Eu estou casado, vou fazer 3 anos de casado. 3 anos. Sim, senhor. Tá bom. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Sim, senhor. Tá certo. Nós vamos agora responder uma pergunta, tá? Se você quiser, você pode enviar também a sua pergunta para o programa Obreiros em Foco. Você pode enviar uma mensagem de voz, de texto para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco. A nossa equipe vai entrar em contato com você que em uma das reuniões você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você voltou em uma dessas reuniões. Você experimentou, você teve uma grande experiência participando aos sábados. E você deseja contar sua experiência, você deseja dar o seu testemunho. Você sabe que o que aconteceu com você não foi uma coisa qualquer. E que se você falar, você vai estar ajudando alguém. Então, manda uma mensagem de voz, de texto, ou grava um vídeo rápido e envia para o programa Obreiros em Foco. Mesmo se você desejar fazer uma pergunta, como nós temos aqui a primeira pergunta, que é a pergunta do Isaquiel. Ele quer fazer uma pergunta e o número do WhatsApp é 95339-2828, tá certo? Repetindo, 95339-2828. No programa Obreiros em Foco, vamos à pergunta do Isaquiel. Olá, meu nome é Isaquiel, sou evangelista do Sócio Educativo do Estado do Piauí. Bispo, eu queria saber se o arrebatamento é antes ou após a grande tribulação. Boa noite, Isaquiel, do estado de onde mesmo? Piauí, né? Então, Isaquiel, essa pergunta realmente é muito boa, muito interessante. Toda pessoa que está salva e que está se preparando, não é, para o arrebatamento, ela deseja saber e conhecer. Você perguntou se o que vai acontecer primeiro, o arrebatamento ou a grande tribulação? O que vai acontecer primeiro é o arrebatamento, porque a grande tribulação, que vai ter 7 anos de duração, se iniciará assim que o arrebatamento acontecer. Digamos que o arrebatamento aconteça hoje, agora. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todos os salvos, todos aqueles que estão em aliança com Deus, aqueles que estão comprometidos, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que estão revestidos com as armaduras de Deus, que não se corromperam, que não se contaminaram, esses serão arrebatados. E a partir desse momento se iniciará o período da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Tá certo, Isaquiel? Nós temos também um relato muito importante, que é o da Cleidneice. A Cleidneice, seus maiores problemas eram financeiros e não tinha paz. Hoje ela está próspera, é feliz, batizada com o Espírito Santo, serve a Deus, encontrou a paz que tanto buscava. Sabe através de que instrumento, de que maneira? Através do jornal Folha Universal. Por isso que nós valorizamos, por isso você deve, inclusive, entrar aí na página dos obreiros e fazer um comentário e deixar ali a hashtag Eu Leio a Folha Universal. Pois é, a Cleidneice, ela vai então agora
falar como foi essa experiência em receber o jornal Folha Universal. Olá, eu me chamo Cleidinês, eu sou obreira aqui da Igreja Universal de Tuntum, Maranhão. E eu fui evangelizada através da Folha Universal, na qual um obreiro me chamou no domingo à tarde para participar de uma reunião na segunda-feira, porque eu estava passando problemas financeiros. E comecei a participar das reuniões e minha vida foi mudada, transformada. Hoje eu sou feliz e tenho paz. Então, nós temos aqui no Folha Universal dessa semana, na página 14, na página do entretenimento, uma matéria muito bacana sobre a nova superprodução da Record TV, que vai começar terça-feira, dia 19. Imperdível, hein? Vocês devem ler aqui no jornal Folha Universal desta semana. Nós temos aqui na página 24 uma dica muito bacana, principalmente para todos os solteiros. Como fazer a escolha certa? Eles encontraram o autor do amor, a direção para a felicidade amorosa. Aí nós temos aqui o relato, o testemunho da Natália Ribeiro Campos e Silvio Alves Ribeiro Júnior, se casaram em outubro de 2020 no Altar Universal. Os rapazes com os quais me envolvia, diz a Natália, não tinham o caráter de Deus e por isso, enquanto estavam comigo, viviam com outras meninas. Fiquei desacreditada dos homens. A Natália Campos, que tem 27 anos e agora está muito feliz, casada com Silvio. Tem aqui também uma outra matéria, tenho 33 anos e quero construir uma família. Leia no jornal Folha Universal dessa semana falando sobre a terapia do amor que acontece todas as quintas-feiras aqui no Templo de Salomão. Nós temos aqui a participação da Viviane Soares, que é fisioterapeuta, e ela diz: a Folha Universal é um jornal completo e com matérias bem trabalhadas. Quando sabemos quais ferramentas usar para estarmos bem conosco e com Deus, podemos transmiti-las a quem chega até nós em busca de auxílio e cuidado. É verdade. Viviane Soares, fisioterapeuta, dando aí o seu relato sobre a Folha Universal. Ela é também leitora do jornal Folha Universal. Leia o jornal, você, obreiro, obreira, e não apenas leia, mas patrocine o jornal Folha Universal. Doe um jornal, você vai adquirir o seu e doar mais um jornal, ou mais 2, 3, 10, um fardo. Um fardo contém 125 jornais. Cada jornal custa R$2. Você pode fazer uma doação, como você pode ver aí os meios de fazê-la. Faça a doação por SMS, tá? Com a palavra doar. E se você quiser, por exemplo, doar um fardo de jornais, você vai doar R$250. Você pode doar através do Pix. Aí tem 3 passos que você pode seguir para que a sua doação seja efetuada com sucesso, ou através das contas da Universal. Você pode entrar aí no aplicativo da Universal, você pode escanear o QR Code e fazer a sua doação, tá certo? universal.org/doar. Faça isso, eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado do que já está sendo. Vamos mais uma vez agora à central de atendimento, o pastor Henrique. Tem nomes aí, pastor Henrique? Tem sim, senhor bispo. Temos aqui a ficha do Daniel. Ele é de Bauru, está afastado há 22 anos por esfriamento. 22 anos? 22 anos, bispo. Esfriamento espiritual, sente muitas dores no peito, vida financeira amarrada e sentimental também destruída. Inclusive, bispo, ele é ex-obreiro. Ex-obreiro, olha só. Envia para o pastor Flávio, tá? Sim, senhor. Que é o responsável pelos obreiros no bloco de Bauru. Ele é de Bauru, né? Bauru, sim, senhor. Tá certo. Nós vamos enviar. O pastor Flávio vai fazer o resgate do Daniel. Tá. Temos aqui também a Patrícia, aqui de São Paulo, afastada há 7 anos por desânimo. Hoje não é feliz na vida amorosa e se sente sozinha, sente também quadro de depressão, bispo. Sim. A Lidiane, também de Penápolis, há mais de 4 anos não consegue vir à igreja, não consegue porque tem desânimo, perdeu o casamento,
por conta do estresse, já teve diversos relacionamentos. E ela enfatiza aqui, afastada por desânimo. Muitas pessoas desanimando e se afastando, né, bispo? Por que elas se afastaram? Vamos mostrar aqui, ó. As pessoas que se afastam, elas se afastam porque elas não tinham o capacete. O capacete representa a salvação. Elas se afastam porque elas não tinham a espada. A espada é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Elas se afastam porque elas não tinham o escudo. O escudo é a fé. Elas se afastam, sabe por quê? Porque elas não tinham a couraça, que é a justiça. Elas se afastam porque elas não estavam cingidas com a verdade. Elas se afastam porque os seus pés não estavam calçados e protegidos. Então, por isso, as pessoas estão assim. E você precisa fazer o quê? Você precisa se levantar e parar de dizer, eu não posso, eu não consigo. Você tem que se levantar, você tem o poder de decisão. Daqui a pouco nós vamos chamar o pastor Henrique para vir aqui se unir com a gente. Eu, pastor Henrique, o pastor Silvio e toda a nossa equipe que está aqui trabalhando com a gente, nós vamos nos unir para que você que está afastado, você volte já neste sábado. Você que reside aqui em São Paulo, você poderá vir participar presencialmente aqui no Templo de Salomão. Você que reside aí em Bauru, você vai participar em Bauru. Você que reside na Bahia, em Salvador, em todo o estado da Bahia, você que reside no Rio Grande do Sul, no Paraná, você residente do Distrito Federal, do Ceará, do Amazonas, do Pará. Inclusive, por falar no Pará, nós temos aqui o pastor Wagner. O pastor Wagner é o responsável pelos obreiros no estado do Pará. Pastor Wagner, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Erlan, boa noite a todos os amigos do programa Obreiros em Foco. Estamos aqui no Pará, né, Bispo, na expectativa para essa grande reunião que nós teremos amanhã, segunda, né, dentro dessas 5 reuniões da Armadura de Deus. Sim. E como foi, o pastor Wagner? Eu sei que os obreiros do Pará, os grupos do Pará são realmente dedicados, são obreiros fervorosos, obreiros carismáticos, amorosos. A fama dos obreiros do Pará percorre, né, o Brasil e o mundo. E eu queria saber do senhor que está convivendo com eles, como foi para eles a primeira vigília, o que eles falam, o que eles relatam, o que eles comentam sobre a primeira reunião da Armadura de Deus. Olha, Bispo Erlan, os obreiros aqui do estado do Pará, bem como as pessoas que compõem os grupos, saíram maravilhados dessa primeira oportunidade, né, da reunião da Armadura de Deus, por conta da revelação, né, que foi passado, como foi ensinado a eles a importância dessa primeira parte da armadura, essa primeira parte que é invisível, mas que se faz tão necessária para que a pessoa ela possa permanecer firme quando atacada pelo mal, tenha a condição, né, de contra-atacar, tem a agilidade necessária para estar contra-atacando. Então, eles comentaram muito a esse respeito também, bispo, falaram sobre, conversando aqui com alguns obreiros, ouvindo um obreiro, ele falou sobre o que o bispo comentou a respeito Sim. daquele mal que escravizava as nossas vidas, mas que na ocasião em que fomos libertos, esse mesmo mal, ele se mantém ao derredor, esperando uma oportunidade para nos atacar. E é por isso que não pode faltar nenhuma parte da armadura. Nenhuma peça da armadura pode faltar. Nenhuma peça. E Isso daqui foi a muito pouco, falado aqui. Eu estava prestando muita atenção à reunião de sábado, quando o bispo Júlio, ele enfatizou sobre essas 4 palavras, que inclusive eu falei na terça sobre estai. Deus está dizendo, falando do presente, estai. Ele diz, não é do passado, nem futuro, é agora. Estai. Ele falou enfatizou a palavra estai, depois firmes, depois cingidos e depois verdade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a verdade. E eu queria, o pastor Wagner, saber também qual é a sua expectativa e a dos obreiros e a dos grupos para a nossa reunião de logo mais. Podemos dizer assim, logo mais, porque o tempo
Está voando, hein? Está percebendo? Que os dias estão acelerados, né, bispo? Está se cumprindo o que está escrito. Em Mateus 24, os dias estão sendo já abreviados. Abreviados, sem dúvida, bispo. Nós estamos vivendo isso já. E a expectativa, pastor Wagner, do senhor e dos obreiros e grupos para a nossa segunda reunião da Armadura de Deus. Bispo, cada reunião dessa traz uma revelação acerca de cada parte fundamental dessa armadura. Então, a nossa expectativa é muito grande, né? Além do renovo espiritual que essas reuniões elas trazem, elas nos trazem também o conhecimento à luz da palavra de Deus com detalhes. Então, a cada reunião, uma revelação. E eu acredito que isso cria uma expectativa muito grande nos obreiros. Pastor Wagner, que Deus... Fala o endereço aí, pastor Wagner, onde a vigília, a reunião, a segunda reunião estará acontecendo. Vai ser só aí na Catedral, em Belém, ou em quais outros lugares esta reunião estará também acontecendo? Bom, nós temos a nossa catedral aqui de Belém, bispo, que está situada na BR-316, no quilômetro 318, número 1, no bairro do Entroncamento. Ela vai acontecer a vigília amanhã, sábado, a partir das 18 horas. Então, todos os obreiros das igrejas da capital vêm para cá, para a catedral. Agora, o interior, bispo, em cada igreja universal do interior, tanto nas sedes regionais como também nas igrejas, estará acontecendo a reunião da Armadura de Deus, é claro, através do link, eles vão acompanhar direto do Templo de Salomão. Amém. Pastor Wagner, um grande abraço para o senhor, para a sua família e para todos os queridos obreiros e todos os demais integrantes e membros dos grupos e os membros do corpo do Senhor Jesus em todo o estado do Pará. Ok, Vitor. Devolvo um abraço carinhoso para o Senhor e para todos os que nos acompanham aqui no estado do Pará e os demais obreiros e integrantes dos grupos espalhados pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Pastor Wagner, eu quero aproveitar que o senhor está aqui e vamos assistir juntos, vamos relembrar um pouco um momento da reunião do sábado passado, da primeira reunião. E aqueles que estiveram na primeira reunião estarão relembrando e se fortalecendo ao assistirem mais um pouquinho, ou aqueles que estão acompanhando pela Rede Aleluia, ouvirem mais um pouco do que foi dito no sábado passado. E aqueles que perderam, assistam, vocês vão acompanhar um pouco para que vocês também se fortaleçam para amanhã vir buscar mais. Vamos acompanhar. Por sobre os que em Sião estão de luto, é o texto bíblico. Por sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas. Essa é a promessa de Deus. Você diz, bispo, a minha vida está reduzida a cinzas, mas você está vivo. E a promessa de Deus para você que teve a sua vida reduzida a cinzas, espiritualmente falando, você já não ora, você já não medita, você já não exercita a fé, você já não vive mais a fé que um dia você viveu. Ou talvez você diga, bicho, eu nunca vivi a fé na sua totalidade, porque nunca fui batizado com o Espírito Santo. Mas, meu amigo, presta atenção. As mesmas lutas que você enfrentou e que nós enfrentamos, com a diferença que a gente venceu e que você poderia ter vencido se você fosse batizado com o Espírito Santo. Porque entre nós não há melhores e piores, não há mais fortes e fracos, ou menos fortes. Na verdade, há os batizados e os não batizados. E as lutas que você enfrentou, nós enfrentamos. As tentações que você passou, nós passamos. Tudo aquilo que está inerente à fé cristã, sofremos de igual maneira. A diferença é que aqueles que são cheios do Espírito Santo, esses focam no altar, em Jesus, o autor e consumador da fé. Olá, meu nome é Albert, sou obreiro de Campos Goitacazes,
Acabei de participar da reunião da armadura de Deus. A parte importante da reunião foi a parte de entregar as cinzas no altar, onde a gente deixa tudo aquilo que nos impede de servir a Deus, tudo aquilo que nos deixa de servir o nosso Senhor Jesus melhor. E a parte mais importante ainda foi a parte que ele falou da armadura, em você ser firme e ter tudo de Deus na presença dele. Como é glorioso ser cheia do Espírito Santo! Neste sábado, Deus falou comigo e me mostrou que tenho valor. Encontrei nessa reunião o que buscava há anos. Não me sinto mais vazia e daqui para frente irei espalhar este amor que recebi de Deus. Gratidão. Boa noite, eu me chamo Gabriele, sou da sede Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, nessa última vigília dos obreiros, o que mais mexeu comigo foi quando o bispo ele falou, né, que o nosso Deus ele é o Deus dos exércitos. E pelo nosso Deus ser o Deus dos exércitos, nós devemos estar prontos para a guerra. Né? Porque eu luto do lado de um Deus do exército, né, que comanda exércitos, então eu tenho que estar pronta para a guerra. Minha mente tem que estar blindada, o meu coração, os meus pensamentos, a minha boca, né, tem que estar blindada para essa guerra que é espiritual. As pessoas que participaram da primeira reunião da armadura de Deus não vão querer faltar à segunda. Isso eu tenho certeza absoluta. Disso aí eu estou certo. Agora, eu receio que aquelas pessoas que perderam a primeira reunião, elas não atinem, elas não despertem e elas vacilem e não estejam na segunda reunião. Se você não despertar, se você não, tiver esse cuidado, você vai perder a segunda e daqui a pouco você estará sendo atingido por um dardo inflamado do maligno. Você vai passar por um dia mau e não vai conseguir, porque o Espírito Santo, ele diz, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a sua luta não é no campo físico, é no campo espiritual. E você precisa sim estar revestido de toda a armadura de Deus. Tá certo? Neste sábado, 18 horas, a segunda reunião da armadura. Nós temos agora mais uma pergunta aqui no programa Obreiros em Foco. Você pode também enviar sua pergunta para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 95339-2828. Você faz uma pergunta rápida, objetiva, envia aqui, a nossa equipe vai preparar para que a gente possa responder. Você que teve uma experiência em uma das reuniões, como essas pessoas falaram agora, você pode também enviar o seu vídeo ou enviar uma mensagem de voz, de texto, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Tá certo? Vamos à segunda pergunta. Olá, prazer, meu nome é Tainá, eu sou da igreja de São Francisco da região de Itatiba. E a minha dúvida para o bispo é a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Qual era o mal que tanto atormentava ele? Boa pergunta, Tainá. É interessante realmente porque muitos obreiros, muitos cristãos, eles ficam querendo saber a que espinho era esse que o apóstolo Paulo se referia. Nós sabemos que Deus, ele tem muito cuidado para nós não nos ensoberbecermos. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi isso. Ele teve revelações, ele disse que ele viu coisas que não cabe ao homem referir, inefáveis. Então, Deus permitiu que o apóstolo Paulo tivesse esse espinho na carne. Ele passasse por essa situação que não se sabe ao certo se era uma enfermidade que ele tinha, era algo que acontecia com ele com a permissão de Deus para que ele se mantesse humilde. Ele até chegou a dizer, eu já orei 3 vezes e o Senhor me disse,
a minha graça te basta. Então nós sabemos que esse espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha era um problema, que ele já tinha orado, já tinha feito de tudo e o problema não se resolvia e era Deus que estava permitindo para que ele permanecesse humilde, tá certo? Então era esse aí o espinho na carne do apóstolo Paulo. Muito bem, o pastor Silvio está conosco. O pastor Silvio faz parte aqui da equipe do Jardim Bíblico. Quais os dias, pastor Silvio, que se alguém, eu já fiz o tour, né? Isso. E recomendo, é maravilhoso. Quais os dias para aqueles que desejam, aqueles que querem conhecer, querem também fazer o tour, conhecer o Jardim Bíblico, os dias que eles podem fazer, como é que pode ser feito? Nós temos, bispo, todos os dias o passeio no Jardim Bíblico, de segunda a segunda, das 9 às 18 horas. Inclusive, bispo, nos feriados também. Sim. Nos feriados também nós temos o passeio aqui na parte externa do Templo de Salomão, no Jardim Bíblico. A pessoa ela pode estar agendando no nosso WhatsApp ou entrando no site Jardim Bíblico. E ela pode vir participar, fazer o tour também, que realmente é algo que vale muito a pena, que é muito maravilhoso, é muito bonito, tá certo? Então, se você quiser, você pode também fazer o tour, você pode procurar entrar aí no site, tá? Passeio Bíblico, o site, tá vendo aí? É jardimbiblico.com. Você vai, eu fiz esse tour, os obreiros, todos os pastores, os bispos que vêm servir a Deus aqui, que tem a imensa honra, o imenso privilégio de servir neste lugar, nós primeiro temos que passar, temos que fazer esse tour que realmente acrescenta muito à nossa vida em todos os aspectos. O pastor Henrique, tem mais nomes aí, pastor Henrique? Tem, sim, senhor bispo. Tem aqui a Ana Maria, que também é aqui de São Paulo, afastada há mais de 10 anos. Ana Maria, de São Paulo? É isso, sim, que senhor. Que lugar de São Paulo? Não está especificado, mas Tá ela certo. deixou o contato dela aqui, bispo, Mas pra nós gente vamos ligar. atrás dela, vamos buscá-la. Ela diz, bispo, que tem muita falta de ar e que ela gastou quase 20 mil na casa dos encostos para tentar resolver o problema, não conseguiu, ficou pior, tem muita angústia, tristeza, muito medo e se afastou por nunca ter se libertado. Olha só. Quem mais? Temos também o Rodrigo Alberto, esse é de Minas Gerais, lá de Campo Belo. Ele tem maus pensamentos. Nesse ano de 2020, agora ele perdeu tudo e ele saiu da igreja em 2010, está 10 anos afastado. Por esfriamento espiritual, vive se dopando com remédios controlados, não consegue dormir, só dorme à base de remédios, bispo. Meu Deus do céu. E nós temos também, bispo, uma Só um pergunta... pouquinho. Deixa Sim, eu senhor. falar com ele, esse amigo aí de Minas. Qual o nome dele? É Rodrigo Alberto, bispo. Rodrigo Alberto, há 10 anos afastado, perdeu tudo. Mas você, como é o nome dele mesmo? Rodrigo, bispo. Rodrigo. Você, Rodrigo, você não perdeu o principal. Você está vivo. Você tem a chance de voltar para Jesus. Embora a gente não deva buscar a Deus, porque Ele nos abençoa, porque Ele nos prospera. Não, mas isso acontece também. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus e você busca em primeiro lugar o reino de Deus, como está escrito, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que está acontecendo com você. O contrário. Se você estivesse buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas não estariam sendo tiradas de você. Você disse que você perdeu tudo. Porque é assim que acontece. Quando eu não busco a Deus, o mal age na minha vida com liberdade. Ele tem liberdade para agir. Porque no momento que a pessoa não busca a Deus, ela está permitindo que o mal lhe toque. Mas se você quer reverter esse quadro, você vai vir amanhã participar da reunião da armadura. Amanhã, procure aí na sede, na catedral da sua cidade, do seu estado, e eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Por favor, pastor Henrique, continue.
Bispo, nós temos aqui uma pergunta da Lívia, de Natal. Ela diz assim: todos da minha casa me criticam. Às vezes estou em jejum e passo raiva com eles. Sim. Isso quebra meu jejum? Olha, isso realmente falta de você, Lívia. É Lívia, né, o nome dela? É Lívia. Isso, a Lívia, de Natal. Você entender, Lívia, que você faz um jejum e todos da sua casa te criticam. Ao invés de você ficar com raiva, se você tivesse realmente entendimento do que está acontecendo, você ficaria feliz. Você ficaria feliz, porque você entenderia que Deus está se agradando do seu jejum. Porque é o próprio mal que está usando as pessoas da sua casa para criticarem você. Você nunca leu quando o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós? Regozijai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão. Então, você tem que ficar feliz. Se você ficar com raiva, sim, eu acredito que você vai estar entrando no jogo do diabo e você o seu jejum não vai surtir o efeito que deveria surtir, porque você ficou com raiva, ao invés de você fazer o que o Senhor Jesus ensinou, que é se alegrar. Tá certo, Lívia? Faça isso. Vigie para que quando você jejuar novamente e as pessoas da sua casa criticarem você, você entra num quarto, fecha a porta, levanta as mãos e agradece a Deus. Agora, se você estiver em jejum e todo mundo ficar elogiando você, aplaudindo, olha, você está em jejum, você é espiritual, olha que legal, que bacana, você é uma pessoa de fé. Aí você vai no banheiro, como a gente sempre orienta, e põe o rosto lá num vaso e pede misericórdia para Deus. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que agir. Foi assim que eu aprendi quando eu iniciei na obra de Deus. Eu cheguei na igreja, eu tinha 14 para 15 anos. Eu acabei de completar agora, no dia 31 de dezembro, 51 anos. Então, assim eu tenho vivido de fé em fé e buscar as armaduras de Deus. Não pode esquecer nunca disso. Tá bom? Então, nós temos agora um relato muito interessante. É o do Vitorino, por fazer a obra de Deus de modo automático, sem ter a armadura de Deus, acredito. Quando se deu conta, já estava totalmente envolvido com o mundo, com pecados, e estava longe de Deus. O Vitorino, ele era obreiro, mas ele vivia de aparências. Preste atenção, obreiro, porque às vezes as pessoas chegam a essa situação sem perceberem. Porque a queda, o esfriamento, não é um evento. Você está bem hoje, no outro dia você fica mal. Não, é um processo lento que pode durar meses e até anos. Daqui a pouco a pessoa está fria, está longe de Deus, no piloto automático, vivendo de aparências, mas o Vitorino, graças a Deus, conseguiu reverter e ele mesmo vai falar. Meu nome é Vitorino Neto, tenho 29 anos e por cerca de um ano eu vivi uma vida de aparências. Cheguei na igreja junto com os meus pais, eu tinha aproximadamente 3 anos de idade e logo fui levantado obreiro e a minha vida, desde a minha infância até a minha adolescência, até a juventude, né, foi condicionada, né, a fazer a obra de Deus, a servir o Senhor Jesus, né, e por conta disso, né, virou que um hábito para mim. Então eu fazia, executava as tarefas, né, tinha as obrigações, né, eu fazia com todo amor, né, com dedicação e eu vivi de aparências realmente, né, eu vivi de aparências durante esse período porque
era algo que era automático, era algo que era remoto. Com o passar do tempo, eu fui crescendo, fui me envolvendo com as amizades, tanto na escola, né? E já foi um período difícil, né? Servir ao Senhor Jesus e conciliar a escola com a obra de Deus. E fui me esfriando na fé e comecei a dar desculpas, né? Justificativas que seriam até aceitas, era verdade, mas que não tinha esforço da minha parte por poder estar ali. Não cheguei a conversar com ninguém, não cheguei a pedir ajuda, porque tinha aquela questão do orgulho. Eu tinha muita distância da minha esposa, né? E com isso eu estava muito próximo dos colegas no trabalho e eu comecei a ter um envolvimento com uma colega de trabalho, né? E mesmo como obreiro e casado, eu cheguei a sair com essa colega de trabalho, fui ao cinema algumas vezes e mantinha contato por mensagem, por ligações ao longo do dia. Eu não consegui ver aquilo como algo que ia ameaçar a minha fé, aquilo que ia me atrapalhar, que ia me prejudicar espiritualmente. E para mim era algo tão normal, essa amizade que eu tinha, né, esse envolvimento com essa colega de trabalho, que eu não apagava as mensagens do celular. E um dia minha esposa viu e me questionou, né, sobre aquela situação, e foi nesse momento que eu vi que realmente eu não estava tendo uma vida digna, nem seguindo uma vida com o caráter de um homem de Deus. E foi aí que a gente chegou até o pastor da nossa igreja, né, e eu confessei ali para ele, né, e por conta de toda aquela situação que minha esposa criou, eu resolvi até me divorciar dela por esse motivo, né? E cheguei a me divorciar da minha esposa e futuramente assumi um relacionamento com essa até então colega de trabalho, né? Então foi o momento que eu saí da obra de Deus, né, e comecei a viver esse relacionamento. Eu ia para as reuniões aos domingos, como eu sempre ia, não mais como obreiro, mas como membro. Eu fazia questão de sentar nas primeiras poltronas da igreja, bem próximo ali de onde o pastor estava, porque eu queria mostrar para as pessoas que realmente eu estava bem. E um dos momentos que foi mais assim tristes para mim, que foi, posso dizer até que foi o fundo de poço, foi quando um domingo, né, eu não estava na igreja de manhã. Porque eu mesmo resolvi me afastar, porque eu não queria demonstrar que estava mal. Então, eu comecei a pensar, né, aonde eu estava. Mas quarta-feira, quando amanheceu o dia, eu tomei uma decisão e eu fui para a igreja, né? Só que diferente do que eu fazia sempre, de sentar nas primeiras poltronas, de querer mostrar para as pessoas que eu estava bem, eu fui quebrantado, eu fui humilde, disposto a realmente deixar de viver uma vida de aparências, né? E naqueles 20 minutos ali de pregação que o pastor estava fazendo, eu fiz uma reflexão dos últimos 20 anos da minha vida. E nesse dia eu larguei tudo, eu fui em direção ao altar e naquele dia eu realmente me entreguei para o Senhor Jesus como eu nunca havia me entregado. E daquele dia em diante eu passei a ser uma nova pessoa, né? Eu coloquei um ponto final naquele relacionamento, eu larguei as amizades que não condiziam com a minha fé, né? E comecei a buscar o Senhor Jesus e servi-lo como eu servia antes. E por questão de tempo o Senhor Jesus começou a se agradar da oferta que eu estava dando da minha vida no altar dele, né? Que eu tinha voltado à prática das primeiras obras, tinha reacendido o primeiro amor, e até que, passado esse 1 ano, Deus confirmou, né, o propósito dele na minha vida, e eu voltei como obreiro, e já fazem 3 anos que eu voltei e nunca mais pretendo me afastar do Senhor Jesus. O obreiro que vive de aparências, ele precisa reconhecer, ser humilde e se prostrar aos pés do Senhor Jesus, que Ele é misericordioso para perdoar, para livrar e principalmente para renovar e reacender a chama do primeiro amor. Hoje eu abandonei as máscaras e passei a viver verdadeiramente a serviço do meu Senhor. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma batalha contra Satanás e contra o pecado, para resgatar as almas da escuridão e trazê-las para a luz. E aqueles que estão à frente dessa difícil tarefa
precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que não sejam espiritualmente feridos e desfaleçam, como acontece a muitos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista e membro de grupo, invista no seu chamado e busque estar blindado com a armadura do Altíssimo, para que neste ano de 2021 você venha a ser usado para formar um novo exército para o reino de Deus. Venha aprender a blindar a sua fé com a armadura de Deus. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Você sabe o que significa esse texto bíblico de Mateus, capítulo 5, versículo 37, quando o Senhor Jesus fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. O que passa disso é do maligno, é do diabo. Se a pessoa fica entre o sim e o não, se a pessoa fica com meia verdade, meia mentira, ela realmente está correndo risco, correndo muito risco. Sabe o que significa a verdade? O Senhor Jesus, existem pessoas que dizem assim: ah, mas essa é a minha verdade. Não, não existe a minha verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo tem conseguido atingir muita gente. Eu falo para vocês, obreiras e obreiros e demais servos, porque nós temos atendido, nós temos trabalhado, nós temos feito resgates, a gente atende ex-obreiros, a gente atende obreiros que estão enfrentando lutas, desertos, vivendo de aparência, como você acompanhou aí. A gente atende obreiros que veem fogo e terremoto, aqueles que na pandemia não se isolaram do altar. Por quê? Eles são revestidos com a armadura de Deus. E a verdade, como foi falado na semana passada, essas 4 palavras: estai firme, cingido, verdade. Temos que viver na verdade, vestidos da palavra da verdade. Nosso caráter, sabe? Nossa maneira de viver, nossa maneira de viver tem que estar pautada na palavra. Temos que ser exemplo para as pessoas, para os demais obreiros, para os demais companheiros, para as pessoas de todos os níveis. O cinto, como está escrito, cingido com a verdade, o cinto, como o bispo Júlio bem explicou, o cinto prendia a túnica firmemente ao corpo, dando ao soldado liberdade de movimentos. Quando o obreiro se cinge com a verdade, quando o servo de Deus, o pastor, seja quem for, se cinge com a verdade, ele tem segurança, ele tem agilidade, ele tem estabilidade, ele tem determinação na sua vida. Então, quando ele for provado, quando ele passar pelo fogo, quando ele ver fogo e terremoto, ele terá condições de passar pela prova e ser, sabe o quê? E ser aprovado pelo próprio Deus. Você deseja ser aprovado ou você deseja ser reprovado? Eu me recordo agora desse versículo que diz, todos os obreiros conhecem, alguns citam o versículo de uma maneira até errada, quando diz: procura apresentar-te a Deus, aí diz aprovado. Alguns falam como obreiro aprovado, não, mas diz aprovado primeiro. Aí diz como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, neste sábado, nós vamos ter a reunião para aqueles que desejam ser aprovados.
Vamos falar com Deus? No nome do Senhor Jesus, nós estamos em oração. Nós adentramos a Tua presença, Senhor, em favor, meu Pai, dos que estão agora gemendo, sofrendo, afastados de Ti, foram enganados, muitos foram enganados, o diabo misturou a verdade com a mentira, para iludir, para enganar. E essas pessoas, meu Deus, não tinham o revestimento, não tinham as armaduras, ela não vivia na justiça, ela não andava na verdade, ela não tinha os seus pés calçados, que é a confiança, ela não tinha o escudo da fé, ela não usou a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e hoje ela está aí, amargurada. Algumas estão agora na sarjeta, na rua da amargura, comendo o pão que o diabo amassou, sendo humilhada ao extremo, pisada, meu Deus. Mas nesse instante de oração, o poder do Teu Espírito vem sobre ela, meu Pai. O poder do Espírito Santo vem ajudá-la. Minha amiga, meu amigo, receba o toque do Espírito Santo e se levante agora. Você que está no hospital, você que está orando comigo na sua casa, você que está no automóvel, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, receba o toque do Espírito Santo. Eu vou me levantar aqui agora, eu gostaria que você se levantasse também. Se levante aí. Como está escrito, Filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo. Fica de pé agora, que Deus vai falar com você. Você que está no hospital, seja curado. Você que está no presídio, receba a paz. Seja livre agora, mesmo que você esteja ainda em prisões, em cadeias físicas. Mas as cadeias espirituais são agora arrebentadas. As algemas, as trancas, as cadeias e os grilhões caiam por terra agora. E o poder do Espírito Santo e a luz do meu Deus resplandece na sua vida, resplandece na sua face. Receba a força para voltar. Já neste sábado, se você tem mágoa de alguém, libera perdão agora. Perdoe aqueles que te fizeram mal. E no mesmo momento em que você perdoar, receba também o perdão de Deus. A água que você preparou seja ungida, seja abençoada. A unção do Espírito Santo está nela. Meu Deus, abençoe a todos, meu Pai, que neste sábado esta pessoa já consiga voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga que assim seja. Graças a Deus. Amém. Eu creio na vitória. Eu creio que o Espírito Santo te tocou e você vai voltar neste sábado. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo, na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador. Às 18 horas, então, aqui no Templo de Salomão, para todos que residem aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. E em todo o Brasil. Vai ser transmitida diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil a segunda reunião da Armadura de Deus. O pastor Silvio esteve conosco. Obrigado pela sua participação. Agradecemos, bispo. Estamos em inteira disposição. Pastor Silvio esteve no SOS? Henrique. Sim, Silvio, senhor. pastor Henrique. Sim. Os nomes estão aí? Estão aqui os nomes, já oramos, bispo, e o senhor falou algo muito forte. Estai, né? Onde essa pessoa vai estar nesse sábado? Se ela estiver aqui
na fé, com certeza ela vai sair firme e com a armadura de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa Obreiros em Foco.